E a gente percebe muito nas blitz, né, doutor? Eu cubro muitas aí. Inclusive, sexta-feira eu cobri uma mega blitz. Foram mais de 80 pontos na região metropolitana, né? O Coronel Godinho, que está assistindo a gente aí, que coordenou. E tem muito aquela questão de não soprar o bafômetro, né? O que representa isso para a lei? Não soprar o bafômetro. Sim, com o advento da nova lei seca, né, que se diz aí no ano de 2012, o que ocorria muito? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, antes do advento da nova lei seca em 2012, a pessoa era abordada numa blitz, num acidente, se negava a fazer o uso do etilômetro, né, do bafômetro popularmente conhecido. Está lá na Constituição, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Os operadores do direito ficavam de pés e mãos atados no sentido de efetivamente punir produzir aquele indivíduo. Produzir a prova. Exatamente. Por quê? Porque ele estava exercendo um direito constitucionalmente previsto. Com o advento da nova lei seca, foi introduzido no nosso ordenamento jurídico a questão do denominado anexo 2, que é a resolução número 432 do CONTRAN. No que consiste esse anexo 2, né? Para o público, de uma forma geral, aí, que nos ouve, né? Que nos assiste. Esse anexo 2 é um instrumento, assim, diga-se de passagem, que deu um amplo poder para as autoridades de trânsito, de uma forma geral, para o policial, lato sensu falando, de aquele indivíduo que exerce o seu direito constitucionalmente previsto de negar-se a fazer o teste do etilômetro, estando com suspeita de ter feito a ingestão de bebida alcoólica, aquele agente preenchendo esse anexo 2, tá lá, são 18 os fatores previstos nesse anexo, tipo, o indivíduo, sob a ótica do policial, ele está apresentando hálito etílico, ele está com olhos avermelhados, ele está com andar cambaleante, fala desconexa, está lá dispersivo, vestes em desalinho, orientado no tempo e no espaço, dentre outros fatores, o policial vai fazer aquela análise sob a sua ótica e vai preencher esse anexo 2 e aquilo vai ter valia, grande valia, num primeiro momento, para o delegado de polícia, quando esse indivíduo é conduzido ao plantão policial, ratificar a voz de prisão em flagrante dada ali pelo militar, que é quem geralmente fazem as blitz, né? Num primeiro momento, o delegado, sob a posse desse anexo 2, ele vai fazer a avaliação, né, jurídica daqueles fatores e poderá ali ratificar a voz de prisão em flagrante dada pelo policial militar naquele primeiro momento. Posteriormente, né, representando o Ministério Público, né, o promotor de justiça vai denunciar o indivíduo e o juiz de direito poderá condená-lo, tudo com base nesse anexo 2. Nesse relatório. E aí, finalmente, né, uma notícia boa, né, que avançou a lei no Brasil. Que a lei realmente é para proteger o vagabundo, né? Nunca, senhor, desculpa aí o desabafo, mas tá difícil demais. Aí preencheu, beleza. Agora, essa pergunta que você fez, o senhor falou da lei seca, ele se recusa a soprar o bafômetro. E quem sopra o bafômetro, o que tem que marcar o bafômetro para dizer que ele não está alcoolizado? Qual é o número, como é que é o negócio? Sim. Aí nós estamos numa outra seara, né? É o cara que vai soprar. Exatamente. Digamos que é um indivíduo cooperativo que a gente fala. Isso. Vai cooperar. O normal, né? O cidadão normal, né? Quem não deve, não teme. Não é mesmo? Sopra aí, sopra. O normal, cidadão normal. Então, esse indivíduo, que a gente chama de cooperativo, ao soprar, né, ao realizar o teste do etilômetro, o teste do bafômetro popularmente conhecido, o bafômetro ele tem uma escala que varia de 0 até 2. Tá? 0 a 2. Isso, 0,00 miligrama por litro até 2,00, tá bom? Então, a questão é a seguinte, o teste do etilômetro, e aí nós vamos ter as variáveis dentro desses valores. Valores entre 0,00 até 0,04 é praticamente nada, né? Como se fosse um nada jurídico. Um resquício. Exatamente. Esses valores não são punidos a título nenhum. Tá? 0,04. Isso, até 0,04. Não representa consequência nenhuma, nem criminal, nem administrativo. O porquê disso? Porque existem vários aparelhos no mercado, né? Quando do advento aí, da lei seca e tudo, e o legislador optou por, como existem vários aparelhos, e existia uma pequena diferença entre um aparelho e outro, deixar essa margem de tolerância para não haver qualquer espécie de questionamento. Então,
Então, valores de 0 até 0,04 é um nada jurídico, não há consequência administrativa como criminal, tá? Valores entre 0,05 até 0,33, tá? Vão representar aí a infração administrativa. É bom salientar, a gente está conversando, porque as pessoas ficam muito Que a antenadas. infração administrativa é o quê? Uma Isso. multa, né? Por aí. Isso, exatamente, vou explicar. É bom a gente salientar porque as pessoas às vezes ficam muito preocupadas só com a esfera criminal, mas Ah, nós vou beber, vou temos... preso. Exatamente, nós temos as consequências administrativas que são tão ou piores do que Ó. a esfera criminal. Quais são? Então, o indivíduo que sopra o teste, né, faz o teste do etilômetro, 0,05 até a... 0,33, ele vai sofrer diversas consequências. Primeiro, brasileiro sofre quando dói no bolso, a gente sabe disso. Então, nós Multa. temos uma multa, Pesado. R$ 2.934,70, tá? E se esse indivíduo for reincidente, o que significa Dobra. isso? Praticou esse mesmo crime no período... essa mesma infração administrativa no período de 1 ano. Esse valor vai dobrar. Vai chegar próximo a R$ 6.000. É um indivíduo reincidente. Além disso, ele vai ter a pena administrativa no sentido de suspensão do seu direito de dirigir. Ele vai ficar com o seu direito de dirigir suspenso por 12 meses. Não é até 12 meses, é bom que se frise. Os São 12 meses inteiros. 1 ano sem poder conduzir veículo automotor. Ah, mas e se eu conduzir, não vai acontecer nada, não tem blitz, não tem nada? Acontece não é o bem quê, assim se que for funciona. pego? Se você for pego, você ainda pode, você pode praticar um outro crime, que é o crime da violação do direito, da suspensão do direito de dirigir, que está previsto lá no artigo 307 do nosso Código de Trânsito Outra Brasileiro. paulada, mais que uma tem pena de condenação. 6 meses a 1 ano, tá? E você vai ter o seu veículo apreendido, a não ser que você consiga chamar um condutor, né? Obviamente, levar o que seu não carro esteja embora. embriagado, porque já aconteceu de nós realizarmos blitz e Que o condutor barbaridade. chamou Vou contar uma história. Vou ligar no bar aqui porque tem um amigo E meu. foi lá. exatamente isso que aconteceu. E chamou um colega e chegamos lá. Obviamente, a gente faz o teste do etilômetro em Autuou quem os vai dois. conduzir. Tivemos que autuar os 2 cidadãos. Então, Nossa são Senhora. situações pitorescas Dois que jacuzzi, acontecem né? aí no nosso dia a dia, né? Caraca. E, então, assim, nós vemos que as consequências administrativas são por demais. Multa, grana, suspensão da carteira 1 ano, carro rebocado, E, recolhido. doutor, tem aquela história Essa também administrativa. de